Antes de você começar a ouvir esse episódio, a gente precisa falar de um evento que aconteceu depois que essa entrevista já tinha sido gravada. No dia 25 de novembro, um assassino invadiu 2 escolas e deixou 4 pessoas mortas em Aracruz, no Espírito Santo. Esse assassino, um atirador de 16 anos, entrou em 2 escolas usando um uniforme militar e no braço ele tinha estampada uma suástica. Não é por acaso. Nada é por acaso. E esse episódio do E Eu Com Isso fica ainda mais importante. Tem vários eventos acontecendo no Brasil que assustam. Nas últimas semanas, vimos brasileiros estendendo o braço em um gesto igual ao Sieg Heil, a conhecida saudação nazista. Vimos também crianças usando fantasia de Hitler no Halloween da escola. Vimos ocupações do MST pichadas com suásticas. E se você não está preocupado, talvez você não tenha entendido nada. As alusões ao nazismo parecem estar em toda parte. Eu sou Anita Efraim, sou jornalista e fanática por futebol, e esse é o E Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel. E eu sou Amanda Hatzira, professora e pesquisadora de temas ligados à cultura judaica e sociedade israelense. E a nossa convidada hoje é a Bianca Bastos, coordenadora do laboratório Novas Formas de Antissemitismo no Brasil, do IB no campus. Ela também é mestranda do programa de pós-graduação em História Social da Cultura da Pontifícia Universidade Católica do Rio e vinculada à UNIEG, o Núcleo Interdisciplinar de Estudos Judaicos da UFRJ. Seja muito bem-vinda, Bianca. É um prazer ter você aqui. E muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Boa tarde, meninas. Bom dia, boa noite para quem estiver nos assistindo aí em qualquer momento do dia. É um grande prazer estar aqui conversando com vocês. E Bianca, bom, a gente começou, né, aqui a introdução do nosso episódio citando uma série de ocorrências que chamaram a atenção, como a gente disse, assustou muito também. É bastante desesperador, né? Especialmente de quem, como você estuda o Holocausto, imagina que isso seja aterrorizante, né? Ver essas coisas acontecendo com uma naturalidade, né? O que é pior. Como que você tem sentido, né, o clima no Brasil, né? Considerando também a sua área de estudo, né? Como que você tem sentido que você sente que se intensificou realmente, né, essas atitudes, né, nesse contexto neonazista nos últimos meses, ou você só acha que ficou mais latente, mas que era algo que já acontecia? Como que você tem percebido, né? Qual a sua análise desse cenário? Olha, primeiramente eu acredito que, enquanto historiadora, a gente está presenciando um processo que já vem acontecendo, a gente pode dizer aí algumas décadas, ou até olhando uma longuíssima duração, tem gente que vai dizer que se estende até mais do que algumas décadas. Mas olhando para a história do tempo presente, a gente consegue ver algumas dimensões presentes nessa relação. Se a gente for olhar esse processo agora, que está acontecendo nesses últimos 4 anos do governo Bolsonaro, nós conseguimos ver um processo, um culminamento de algo que já estava em processo há muito tempo, que envolve um letramento e uma doutrinação nazifascista. Isso aí é anterior à eleição do Bolsonaro, né, do presidente Bolsonaro. A gente consegue ver um movimento, né, de extrema-direita no Brasil, diria até que extrema-direita radical, que está produzindo ou reproduzindo simbologias nazifascistas. E isso envolve o quê? As massas, no momento que a gente vive de crise da democracia. Então, a gente consegue ver acontecendo um movimento de indoctrinamento, de indoutrinação, que está instruindo por meio de uma doutrina, e a liderança ela está começando a se tornar algo mais secundário, né? E o movimento está agindo sozinho, está tomando forma por si só. Então, é algo bem preocupante. Se a gente olha para a história mais recente do Brasil, a gente consegue ver desde 2013, pelo menos, esses públicos, né, esses contrapúblicos se aliando, se organizando por meio das redes sociais, mas que é algo que eu acredito que não vai parar por aqui, porque eu enxergo esse movimento como um projeto. É mais que um projeto ideológico, né? Um projeto de poder.
E eu queria pedir, Bianca, para você explicar para a gente, para quem está ouvindo a gente, qual que é a diferença de a gente falar de nazismo e neonazismo? O que a gente está vendo no Brasil é qual das duas coisas? E por que que é importante, ou não é, né? É importante ou não a gente diferenciar esses termos? Eu vou dar um chute aqui, tá? E você pode falar, não, você está viajando, você está completamente errada. Me parece que o neonazismo se trata de uma atualização, né, do nazismo, porque quando a gente fala do bolsonarismo, que concordo com você, hoje acho que é maior do que Bolsonaro em si, a gente sempre teve uma tentativa de dizer, não sou nazista porque adoro judeus. E quando o nazismo ele passa por uma atualização de ideologia, né? É verdade que os judeus hoje não são o principal foco desse movimento, apesar de se sentirem, de nos sentirmos, né, falando por mim, pela Amanda, enfim, muito ofendidos quando a gente vê uma criancinha vestida de Hitler e pensa, meu Deus, o que tem na cabeça desses pais ou afins, mas hoje os judeus eles têm meio esse papel de guardiões da história, digamos assim, né, por sempre se mobilizar quando o papo volta para alusões ao nazismo, mas tem uma atualização, né, dessa ideologia com outros focos principais. Viajei muito? Não, não. De fato, concordo quando a gente fala desse movimento. Coloca no campo do nazismo no sentido de que há um elogio ao nazismo, há um elogio a Hitler por essas lideranças. E isso não é de agora. Enquanto Bolsonaro, aí, como uma figura central e líder desse movimento bolsonarista, estava ali presente naquele parlamento brasileiro, naquela Câmara dos Deputados, que ele atuou durante diversos mandatos por muitos anos, ele já fazia elogios a Hitler, ele já entrava ali num campo de disputa de que os alunos do Colégio Militar pudessem sim homenagear Hitler em suas formaturas do terceiro ano do ensino médio, e outros episódios também. Então a gente coloca no campo dos estudos essa proximidade como, eu diria, como uma forma de elogio ao nazismo, mas, de fato, quando a gente estuda essa nova roupagem aqui no Brasil, a gente consegue ver um neonazismo, né? Porque há releituras. Existe aí alguns códigos e algumas informações, né, que são enviadas para as massas, e a gente consegue englobar isso nas narrativas. São discursos recheados de narrativas presentes aí. E aí a gente tem uma negação dos fatos sendo elaborado por esse grupo, por esse bolsonarismo, né? A gente tem imposição ideológica de uma única versão possível dos fatos, que é a versão deles. E a gente tem uma produção e uma reprodução de mentiras, porque dentro da lógica dessa narrativa que eles produzem, faz sentido. E aí é que entram as características nacionais, né? Aí é que entra a agenda pertinente ao bolsonarismo, porque existia uma agenda nazista, fascista, nazi-fascista, né? Um tanto ideológica, que envolvia questões étnico-raciais, e aqui a gente tem outras demandas. A gente tem uma demanda aqui que fala muito da noção da extrema-direita, a gente tem aí o autoritarismo, o militarismo, uma extrema-direita muito enraizada no Brasil, que tem essa agenda, né? Que possui uma agenda que é uma agenda de poder. E dentro dessa lógica, dessa agenda, existe toda uma estética, uma percepção de mundo aí, que é pertinente a essa gramática, que vai envolver também comportamentos, moralismos, e algumas percepções que são muito pertinentes ali àquela coletividade. E aí, a partir do momento em que eles já conseguem consolidar esse coletivo, a intenção é avançar, porque você estabelece uma gramática e um léxico pertinente a esse coletivo, que faz sentido ali dentro, uma linguagem própria deles, e aí eles já se comunicam entre eles. Então, eles começam a cooptar outros públicos, que é mais ou menos o que a gente está vendo agora, né? Quem está dentro dessa gramática ainda está ali tentando revogar o processo eleitoral, tentando refazer tudo isso que foi feito de maneira legal, tentando abalar as bases da nossa democracia. Mas, no caso dos públicos que ainda não fazem parte, esses estão começando a se tornar foco
desse bolsonarismo, né? Sim, tem toda. Isso que você fala é muito pertinente, né? De toda essa linguagem estética neonazista que a gente reconhece, né? Você mencionou aí os dog whistles, né? Tão recorrentes aí na mídia, toda a comunicação, né? Desse governo que está chegando ao fim, né? E queria que você comentasse um pouco também em que ponto você entende que começou, né, esse processo de normalização do nazismo no Brasil, né? Então, durante a sua trajetória, você mencionou um pouco, né, esse marco aí desses últimos 4 anos do governo Bolsonaro, mas queria que você comentasse um pouco mais a fundo, esse ponto. Sim, a partir do momento que existe, a gente tem aqui no Brasil já há muitas décadas, né, uma agenda que é muito liberalista, né? Mas só que é um liberalismo muito utilitarista, porque não importa se é por meio de um espectro político ou de outro que eu vou alcançar o meu objetivo, a minha agenda. O que importa é alcançar essa agenda. Então, existe muito movimento de que, a partir do momento que os grupos que deveriam se levantar contra, ou estranhar, ou recriminar algumas falas, não se levantaram, acaba que o discurso começa a se normalizar. A partir do momento que se faz elogio a Hitler, que se nega o Holocausto, ou que se deturpa discursos, fatos históricos consolidados, e os grupos sociais pertinentes aí a cada uma dessas temáticas não se levanta para contestar esse tipo de declaração, não se levanta para trazer, para contrapor com os fatos, com a ciência, esse negacionismo, ele se fortalece. É como se a gente passasse a normalizar tudo isso. A gente começa a normalizar o absurdo também nesse processo. Então, foi como eu disse, né? Já até mencionei aqui, no momento em que Bolsonaro faz parte do Parlamento brasileiro e explana declarações de elogio a Hitler, de negacionismos e etc. Negacionismos não só de Holocausto, mas também da escravidão aqui no Brasil. Faz falas completamente deslocadas da realidade e muito preconceituosas, racistas. Dentro de um clube hebraico, na cidade do Rio de Janeiro, a gente começa a ter o quê? Uma normalização desses discursos. É claro que há contraposições que se organizam, porque nenhum movimento é assim completamente aceito, sem contraposições. É claro que há contraposições, sim, mas a hegemonia no momento aceita. É E isso, aí, né? É muito o papel do status quo dentro dessa questão. Só pegando esse exemplo da hebraica, que a gente vai continuar repetindo. Ah, estou cansado de ouvir. Problema seu, a gente vai continuar falando. Tinha gente fora da hebraica protestando, mas eram pessoas fora do status quo comunitário, né? Então eram movimentos juvenis, eram pessoas mais ligadas aos setores progressistas, enquanto as pessoas que mandam, né? Tipo a Fierge, Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro, ou mesmo a diretoria da Hebraica, não estavam se opondo, muito pelo contrário, estavam endossando. E eu acho que é muito importante dizer, e o nosso papel aqui no IB, eu acho que é muito importante que muitas vezes as pessoas vêm ao IB perguntar o que vocês acham sobre essa alusão ao nazismo. E sobre o nazismo, eu quero dizer que a gente não pode ficar tratando o nazismo como a única tragédia do século, apesar de ter sido uma enorme tragédia, numericamente talvez a maior, né, desse século, porque a escravidão foi um século antes. Mas o que a gente viu o Bolsonaro fazer na Câmara dos Deputados ao elogiar um torturador deveria ser motivo também para ele ter um mandato cassado e não poder concorrer à presidência anos depois, né? exatamente. Elogiando o torturador que torturou a presidente da República. Então, eu acho que a gente fica sempre... É muito importante a gente falar do nazismo, mas eu acho que quando a gente fala, a gente também tem que lembrar que não é só quando chega no ponto de alguém fantasiado de Hitler ou alguém fazendo Sieg Heil que a gente tem que se indignar. A gente tem que se indignar com tudo que parece nazista. E homenagear torturadores parece muito nazista, né? Sim, com certeza. A gente tem essa estética, né? Estética e política aí nas palavras do Jacques Rancière, um filósofo que trabalha muito bem disso
na partilha do Sensível, ele vai falar, né, que estética e política andam lado a lado. E a estética ela vai produzir uma linguagem. Então, estética, gramática, dimensão do todo, isso importa para as massas, né? Porque a gente está falando aqui de contrapúblicos que vão se organizando. E a partir do momento que a gente não faz nada, que a gente só trata como se fosse algo, banal, é menos importante, é mais secundário, a gente permite dar espaço para que esses discursos cresçam e ganhem força. Por quê? Principalmente na internet, eu acho que a internet, o uso da internet e a não elaboração de limites para esse uso, acho que proporcionaram muito o avanço disso, a organização e o avanço. Porque a gente está falando aqui, no mais, de ressentimento. Esses contrapúblicos trabalham com a lógica do ressentimento. É você não fazer parte da hegemonia nacional, é você não fazer parte, você não se sentir parte da brasilidade, você não se sentir parte da cultura que seu país produz, é você não se sentir parte desse todo nacional. Então, eles começam a fazer parte, a integrar a ausência. Tá? E aí, daí eles começam a pensar o quê? A elaborar o quê? Uma estética que seja pertinente a eles. É como se fosse algo mais reacionário. Então, eles vão começar a se organizar por meio da internet para propor o que é a brasilidade para eles, o que é importante para eles, o que é pertinente para eles, o que é corretamente ideológico para eles. E aí eles querem o quê? Impor nessa lógica contra-hegemônica, na verdade, não só coexistir com essa hegemonia, mas, em última instância, acabar com ela. Então, isso é muito importante da gente perceber esse processo, porque chega em dado momento que a gente não pode mais simplesmente ignorar ou achar que é algo menor ou achar que é menos importante. E ainda sobre isso, né, eu queria voltar nesse caso de São Miguel do Oeste, em Santa Catarina, quando a gente viu centenas de pessoas com o braço estendido e muitas instituições, inclusive o IB, inclusive o embaixador da Alemanha no Brasil, inclusive o Museu do Holocausto, inclusive a CONIB, chamaram a atenção para a similaridade disso com a saudação nazista. E a resposta, em muitos casos, e acusações de desonestidade da nossa parte, vinham da seguinte forma: não, isso é respeito à bandeira, que é uma ode nacionalista, né? Não existe um gesto da bandeira dessa forma feita durante a execução do hino nacional, existe uma questão bem específica, mas eles justificavam dessa forma. É uma forma de homenagear e respeitar a bandeira. Queria saber de você, Bianca, se essa justificativa ela realmente invalida a similaridade com o nazismo ou se, por outro lado, ela, na verdade, reforça a alusão ao nazismo, porque isso não é nada mais do que uma estética que nos lembra, que nos remete a esse nacionalismo exacerbado, que é uma das bases da ideologia nazista, né? Sim, nesse episódio existem duas dimensões aí coexistindo. Primeiro, uma lógica ali para o grupo e uma segunda que como a gente está enxergando e a mensagem que aquele ato está passando para nós, que não fazemos parte desse coletivo, dessa estética. Então, para eles ali, eu acredito que muita gente poderia até está acreditando sim, fielmente, que estava fazendo uma saudação à bandeira. Enfim, tem outros episódios também de cantar o hino para um pneu, ou acender a lanterna do celular e ficar fazendo sinais para o céu, enfim. Simular Muro das Lamentações, várias metáforas aí, né? Mas para eles pode até fazer algum sentido, porque eles já estão imersos nessa gramática, eles já estão imersos nessa lógica. Para eles, eles estão construindo algo que é maior do que eles estão fazendo parte dessa contra-hegemonia, desse contra-público. Então, para eles, aquilo ali já faz parte dessa estética, desse coletivo que eles participam. Agora, para nós que estamos de fora disso, é claramente nazista. É claramente uma saudação, até porque existe toda uma regra, né, para fazer esse tipo de saudação.
a bandeira nacional. Ali eles fazem um movimento de mais ou menos uns 45 graus, né, com o braço. E a gente sabe que não é essa a curvatura. A gente tem ali também todo um processo cerimonial que é feito nesse ato. Militares é que fazem. Então tem todo um conjunto de regras ali que eles simplesmente ignoram, porque para eles estão sim saudando tudo aquilo que eles acreditam, né? Esse militarismo, esse autoritarismo. Na verdade, eles estão ali pretendendo o quê? Buscar cumprir uma agenda que não é, na verdade, repetir o que veio antes. Não é repetir exatamente o nazismo para eles, né? Eles pensam que eles não estão repetindo. Na verdade, eles estão inaugurando algo novo. Tá? Tanto que até durante esse processo de crescimento do bolsonarismo, a gente vê, em alguns momentos, uma tentativa de negação de proximidade com simbologias nazistas e com esse elogio ao nazismo, e até chegam a dizer, em dado momento, que o nazismo ele é de esquerda. Né? Ele não é de direita, é de esquerda. Então tem toda uma lógica ali para que esse letramento nazista faça sentido. Só que a gente também não pode ignorar que esse letramento ele é uma decisão. As pessoas sabem sim, desde o início, quando elas começam a entrar nesse mundo, elas entendem o que é uma simbologia nazista. E se não entendem, elas podem procurar, elas podem investigar, elas podem estudar sobre o assunto para se informar. É como a gente compra um remédio, a gente não sai tomando se não sabe os efeitos colaterais. Vem uma bulazinha para a gente conseguir ler e ver se é possível tomar aquele medicamento ou não. Então, assim, as pessoas elas têm esse espaço para se informarem, mas elas optam, elas decidem se letrarem. Elas passam por esse processo de tomar essa decisão, porque aí entra a questão do ressentimento, né? Existe um trauma de não fazer parte da hegemonia. Existe um trauma de você não entender por que as pessoas estão chorando a morte de Gal Costa. Existe um trauma de você não entender todo esse sentimento nacional e a nossa produção cultural, né? O que é de bom de arte, cultura que a gente produz, e esse contrapúblico ele não se sente parte, porque eles colocam tudo isso num pacote só, é esquerda. Chico Buarque, à esquerda. Milton Nascimento, à esquerda. Gal Costa, à esquerda. Isso não é pertinente ao que eu acredito, à agenda que eu acredito, ao letramento que eu recebi. Então, isso em dado momento, é uma decisão, e depois que se incorpora a essa gramática, eles já foram ganhos. E agora o próximo passo é cooptar mais gente, que eu acho que esse é um ponto muito importante para a gente discutir nos próximos anos. É importante e é preocupante também. Os novos públicos que são alvos desse bolsonarismo, desse movimento. Mas eu estava até pensando nisso, eu tô meio falante, mas é porque esse tema me desperta paixões, vocês me desculpam, tá? Eu estava até pensando, né, que a gente está gravando isso do dia 22 e é o mesmo dia que o presidente se deu ao trabalho de pedir lá a recontagem de votos para o STF. E nos últimos tempos ninguém ouviu, ele não falou nada, ele não falou da morte da Gal Costa, ele ainda é presidente no caso, tá? Mesmo que as pessoas esqueçam, isso pode ser lembrado. Hoje morreu o Erasmo, também não falou nada da COP, não foi ao G20. Assim, a pessoa não se importa com basicamente nada que não seja o poder. E ainda assim tem toda essa ideologia que cerca ele e que continua apoiando. É muito difícil de entender. A gente faz podcast atrás de podcast tentando entender, e ainda assim eu acho muito difícil. Desculpa, Amanda, pelo meu. Não é isso mesmo. É aquele meme, né, dos seguidores, né, do presidente, que ainda é presidente, mas já está de férias, né, que a gente fez tudo isso por nada? Porque realmente, né, enfim. E você terminou sua fala, Bianca, falando, né, desses novos públicos, né, cooptar novos públicos, e o nosso próximo tema, né, justamente um dos exemplos também que a gente falou aqui na abertura, que é essas crianças em escolas, adolescentes reproduzindo, né, esses discursos também, até mesmo estética, se fantasiando. E a gente sabe que é um projeto, inclusive, de base que a extrema-direita, a direita tem feito, né, e que
às vezes é até desesperador, né, pensar que estão um passo à frente. Ganharam as eleições assim em 2018, né? Mas esses dias eu estava, inclusive, de carro, assim, andando numa avenida aqui em São Paulo e vi propaganda do Brasil Paralelo no meio da avenida e os caras estão nas escolas, né, levando as suas narrativas, passando documentário para crianças de ensino fundamental. A gente que é professor, né, pensar nisso é mais desesperador ainda. E lá, né, dizendo que estão lá fazendo esse trabalho de mostrar quem são os verdadeiros heróis do Brasil, indo fantasiados, de Dom Pedro, de Princesa Isabel. Olha, a Princesa Isabel é muito mais legal que a Princesa da Disney e tal, não sei o quê. Trazendo coração E embalsamado de Dom Pedro. Ai, que coisa exato. cafona. É muito, além de tudo é cafona, né? E aí, queria te perguntar, Bianca, dentro desse contexto, você também, né? Você como professora também, principalmente, Uhum. como que você enxerga, né? Essas crianças reproduzindo esses discursos, né? Qual a gravidade, né? Desses aspectos nesse contexto? Sim, eu ia trazer justamente essa dimensão, né? Porque a gente está falando aqui bastante de um lado mais acadêmico, mas agora o lado mais é da aplicação da prática da profissão que é dentro da sala de aula. E eu trabalho com educação básica e às vezes a gente pensa, a gente se pega desprevenido, né? Acreditando que esses estudantes eles estão se preparando, eles estão mais informados, eles estão mais engajados com as temáticas contemporâneas e mais atuais, porque eles têm um acesso muito mais fácil à internet do que, por exemplo, a geração dos pais deles. Mas na prática não é bem assim que funciona. É Foi meio muito isso, frustrante e desculpa interromper. decepcionante. Não, mas só comentando, mas concordando, é muito isso, assim, né? A gente teve toda uma campanha de incentivar o voto, né, da juventude, mas sempre a gente também esquece que, né, qual é o trabalho de base que tem sido feito com essas crianças e adolescentes, esses adolescentes que estão começando a votar, né? Mas que muitas vezes se pautam ali pelo youtuber de extrema direita que eles seguem, né? Então realmente a gente esquece, né? A gente fica, às vezes, muito presos ali no mundo acadêmico, dentro dos muros da universidade, e esquece desse entorno, né? É importante mesmo falar. Sim, exatamente. Às vezes a gente acredita que eles estão mais informados, estão mais engajados, e naqueles casos que nós vemos que existe uma inspiração, né, nos responsáveis deles, dos mais jovens, acho que até algo mais natural, né, mais próximo da realidade deles. Mas ultimamente tem ultrapassado essa relação mais familiar, mais do, do lar tem ultrapassado e ido para as redes sociais. Cada vez mais cedo, esses jovens, esses adolescentes, pré-adolescentes, entram nesse mundo da internet e aqui a gente tem tudo à mão, né? Nós temos leituras, jogos, vídeos, influenciadores também da direita, da extrema-direita, influenciadores negacionistas. E aí, aquela preocupação que talvez uma outra geração tivesse só com controlar conteúdos de violência, de pornografia para os mais jovens, agora a gente tem mais essa, né? Agora a gente tem mais essa preocupação desses conteúdos que negam ciência, que negam história, que negam conhecimentos que são passados pelos pares, que passa por uma comunidade acadêmica, passa por todo um processo antes de ser publicado ou divulgado para o grande público, né? A gente perde esse rigor na internet. E aí, cada vez mais, a gente consegue ver, até em ambientes de jogos, que a gente acha que pode ser algo mais inocente, de entretenimento, ou de passar um tempo, enfim, um tempo vago, né? Que o adolescente ou o pré-adolescente está lá utilizando esse tempo para algo que é de diversão, entretenimento, a gente consegue ver cada vez mais esses chats funcionando como um ambiente também dessa troca. E aí cada vez mais a gente perde. Eu percebo muito isso dentro da sala de aula. Em alguns momentos, eu não consigo competir com a internet. Eu não consigo, eu, professora, não consigo competir com o celular. Não é possível. E a gente está ficando, para eles, obsoletos, porque a gente poderia utilizar mais
formas variadas de fazer o processo de ensino-aprendizagem. E em alguns colégios, até arriscaria dizer que a maioria, perde essa dimensão. Talvez por falta de recursos, talvez por falta de preparo dos profissionais, no sentido de que o profissional também que não é valorizado vai ficar só se engajando em melhorar e não tem esse retorno. Então, é toda uma estrutura, diria que fadada ao fracasso. E outra dimensão também para somar é a revisão dos conteúdos, das disciplinas que são oferecidas nas escolas e do formato do ensino médio, que provoca muito mais o sucateamento e privilegia mais algumas disciplinas em detrimento de outras, e aí a gente vê uma defasagem cada vez maior. E são sempre as disciplinas que mais promovem leitura, que mais promovem debates, que mais promovem uma discussão e uma construção de conhecimento crítico, que são mais atacadas, seja em carga horária, seja em conteúdo, seja em formato de aula. A gente vê cada vez mais nossas salas de aula sendo invadidas por acusações o tempo todo, acusações constantes de até possíveis doutrinações, sendo que a gente não consegue nem convencer o aluno a copiar um conteúdo de um quadro. Quem dirá envolvê-lo em alguma ideologia de espectro X, Y ou Z. Enfim, e a gente tem essa questão que a escola está deixando muito, mas não diria que pela escola em si, acho que é uma estrutura que envolve o campo político, que envolve a sociedade também. Antes, os professores eles eram referências dos alunos, eles eram amigos das famílias, e hoje em dia parece que são inimigos, parece que representam uma ameaça. Então, isso é muito preocupante e cada vez mais a gente perde a credibilidade. Às vezes, a gente perde a credibilidade até para o influenciador, nada contra os influenciadores que até preparam conteúdos didáticos, que são muito, muito importantes para divulgar esses conhecimentos, para democratizar mais ainda esse acesso, mas a gente parece que a gente perde o nosso valor, a nossa importância, o que a gente significa ali dentro da sala de aula. Então, é muito importante a gente olhar para isso, porque cada vez mais as pessoas dentro da internet acabam entrando em bolhas, porque cada vez mais a informação vai sendo guiada para você estar consumindo só um mesmo tópico ou um mesmo conjunto de assuntos. E isso é muito preocupante, porque as pessoas elas começam a ficar presas ali naquilo que faz sentido, naquela lógica, e começam a se tornar intolerantes para ouvir uma oposição ou para ouvir um contraponto daquilo que ela está consumindo constantemente. E isso acaba promovendo também posicionamentos um tanto intolerantes. A gente começa a ver muita briga, muita discussão, muita divergência. Não é só no público mais adulto, não. Nos mais jovens também. Eles conflitam bastante o tempo todo durante o processo das eleições. A gente via, faz o L, 22 e etc., dentro da sala de aula. E está chegando neles também. E a gente, às vezes, é muito inocente em pensar que, mas eles são jovens, eles são novos, acho que ainda dá tempo de consertar. Só que nas próximas eleições, o ensino médio, por exemplo, já vai estar votando. As próximas eleições de presidente acontecem daqui a 4 anos. A gente tem eleições municipais daqui a 2 anos. Essa galerinha vai fazer 18. E a gente, às vezes, não enxerga isso. Então, eu acho que é muito importante nos voltarmos agora para esse público mais jovem, porque eu acho que é esse público que eles querem cooptar, porque eles são menos... Eles têm menos vivências, têm menos experiências, e estão mais abertos aos espaços que os ouvem, que os escutam, que os integra a um coletivo. E ali eles começam a... uma fase, assim, principalmente a adolescência, né? uma fase, desculpa, de descobertas e de se engajar, de se envolver e de amadurecer. Então, tudo isso oferece o quê? Todo esse espaço que o jovem quer de se reafirmar. Eu acho que também tem uma outra questão que não é só no Brasil, é no mundo inteiro, e eu até acho que Israel está vivendo um grande momento que representa isso, mas é essa questão da gente ter aceitado demais uma
a gente ter dado muito espaço para ideologias intolerantes maquiadas de outro lado, aqui entre muitas aspas. Por exemplo, eu já ouvi em rádios muito prestigiosas pessoas defendendo que 64 no Brasil, né, não foi um golpe, que foi revolução. A gente não tem que dar espaço para isso, né? A gente deu espaço a gente, como sociedade, eu não visto essa carapuça, mas para Olavo de Carvalho, fantasiado de intelectual. E aí até recomendo, tem uma parte no livro do Michel German, o Não Judeu Judeu, que ele fala exatamente sobre o Olavo e como ele teve um papel importante nesse aparelhamento da comunidade judaica pelo bolsonarismo, né, pela essa colonização. A gente deu espaço agora em Israel, voltando para outros assuntos que a gente falou aqui em podcasts recentes, para o carranismo, uma ideologia intolerante, racista, voltar para o parlamento israelense, sendo que isso tinha sido abolido em 1990. Então, eu acho também que essa égide de temos que ouvir os dois lados contaminou demais a sociedade e a gente acabou dando espaço para absurdos, tipo gente falando que o nazismo é de esquerda, sendo que isso não é uma opinião, isso é um fato, simples assim. E acho que a gente, como sociedade, errou muito ao abrir esse espaço. Não sei se você quer comentar um pouco sobre isso também, Bianca, ou se vamos para a próxima pergunta, efetivamente. Não, só vou complementar mesmo, que de fato eu acho que a gente começou a dar muita margem para confusão ou mistura do que é opinião e do que são os fatos, do que é ciência, do que é comprovado, e esse rigor e essa, esse espaço, né, da metodologização do que a gente está pesquisando, do que a gente está fazendo. Acho que a gente deixou muito solto, muito livre, num sentido negativo. Então, sim, eu estou completamente de acordo. A gente precisa voltar essas questões ao centro do debate. Totalmente, totalmente. A gente precisa ser intolerante com a intolerância. Eu sempre repito essa frase. Às vezes as pessoas me falam, você é intolerante. Eu falei, sim, com intolerância eu sou muito intolerante. Eu acho que todo mundo deveria, mas sim. Seguindo aqui, a gente está, né, no IB e tudo mais, inserido nesse ambiente judaico, que sempre volta a questão do nazismo, que é importante, até porque a gente está no momento da história que a gente está perdendo sobreviventes, e a gente precisa sempre falar sobre a história para que ela não se perca. Mas por que todo mundo deveria estar muito preocupado com esse processo de normalização do nazismo? Sim, a gente acredita que quando se fala de nazismo, a gente conhece lá da história e do movimento desse nazifascismo na Europa, um discurso que é muito pertinente a questões ideológicas, que é muito pertinente a questões étnico-raciais, como eu já disse anteriormente, mas quando a gente adapta, né, olhando aí para um neonazismo, adapta para a questão da sociedade brasileira, a gente está falando de um contraponto, um reacionarismo entre a lógica do direito e do privilégio. Porque quando a gente tem nesses contrapúblicos uma noção de que quando se expande os direitos, você perde os privilégios. Eu arriscaria até dizer que é uma lógica escravocrata ainda vigente no Brasil, porque aqui a gente tem uma dimensão muito classista, trans e interclassista, porque a gente tem discursos de uma burguesia moralista que vai falar muito daqueles aspectos que a gente até conhece, já é um tanto batido, alguns grupos na nossa sociedade ignoram, mas existe. Negar a escravidão, negar essa memória da escravidão, negar essa dimensão classista no sentido de que a universidade ela tem que ser um lugar habitado por pessoas das classes mais altas. Classes baixas não tem que fazer universidade, tem que fazer curso técnico. A gente tem discurso também, por exemplo, do aeroporto. O aeroporto virou rodoviária, porque agora todo mundo pode andar de avião. A Disney não tem que ser para empregada doméstica, tem que ser para os filhos do patrão.
Então, a gente começa a perceber, né, aquela lógica do quartinho da empregada, que servia assim, simbolicamente para você sentir que você tinha ali um empregado a postos. Bem uma lógica um tanto, um resíduo dessa memória da escravidão. E isso não fica só nessa dimensão mais, diria que econômica ou de relações de trabalho. A gente tem isso também presente no patrimônio, porque o patrimônio ele é bom, ele é bom para agir politicamente também. Hoje eu vi que mudaram aqui no Rio de Janeiro, na região portuária, a estátua do Almirante Negro, da Revolta da Chibata, mudaram de lugar. E aí eu fui assistir um pouquinho sobre, porque ficava numa posição que, com as obras do VLT das Olimpíadas de 2016, ele ficou meio que fora de evidência, porque quando aquela região recebe o VLT, ele fica cobrindo assim visualmente, né, a estátua do almirante. Então, o movimento negro foi ali, junto à prefeitura, pedir uma mudança da posição da estátua e uma renovação dela também, uma restauração. E aí a gente começa a ver, olha as disputas que vão se estabelecendo. Aqui a gente não está falando necessariamente de nazistas, de judeus e de perseguição que leva aos campos de concentração ou de perseguição às pessoas negras, deficientes, aos LGBTs, aos testemunhos de Jeová. A gente não está falando disso, mas a gente está refazendo esses passos. A gente está fazendo uma releitura disso, adaptando para a nossa sociedade. Então, agora já não tem mais como a gente varrer essa sujeira para debaixo do tapete e falar de miscigenação, democracia racial, e o Brasil é um país de mistura de raças, das 3 raças, etc. Esse discurso já não cola mais. A gente consegue ver, sim, que há essa dimensão classista e que há essa dimensão de privilégios e de direitos. Então, a gente começa a perceber essa organização desses grupos também partindo aqui para esse campo, porque a gente fala muito da linguagem, a gente fala muito da simbologia, a gente fala muito da imagética, mas às vezes a gente esquece de exemplificar as agendas desses grupos. E eles atuam, sim, em todas essas dimensões. E não precisa ficar só nas minhas palavras. As pessoas podem acessar, existem entrevistas, existem vídeos, né, do ministro da Economia fazendo essas falas, do ministro da Educação desse governo, de um, dois ou de alguns deles, né, porque nós tivemos vários ao longo desses 4 anos, Ministério da Saúde, essas figuras que são cargos que o presidente indica, porque o presidente é chefe de governo, chefe de Estado, ele indica o ministério, e as pessoas elas esquecem disso. Então, ali são pessoas de confiança dele, que estão reproduzindo esse discurso, essa lógica. Então, nesse sentido, acho que as pessoas elas gostam muito de olhar a grosso modo, né? Ah, não é exatamente igual. Não, de fato não é, porque há uma releitura disso. Há uma releitura. E adaptando para a nossa sociedade, a gente está vendo esses mesmos passos sendo dados novamente. Perfeito, Bianca. Acho que você colocou muito bem. E para terminar a nossa conversa, né, infelizmente, porque tá muito rica, queria que você, né, terminasse talvez com um pouco de esperança ou não, né? Não sei. Mas você acha que, bom, a gente vê todo esse processo, né, que trouxe a gente até aqui, ao momento que a gente está atualmente. Mas você acha que é algo reversível, que tem um caminho para que a gente não retorne, mas avance para um lugar melhor, né, de mais esperança? O que você acha? Olha, é muito interessante, assim, não somos só aqui estudiosos de Brasil, somos brasileiros também. E a gente tem essa noção aqui na prática de que não dá para a gente definir o Brasil assim e dizer vai ser desse jeito ou vai ser daquele. O Brasil não é para amadores, como dizem aí na internet. Então, eu acredito que sim. E eu acho que o primeiro passo que a gente deu nesse sentido, de talvez reverter a situação, ou amenizar esses impactos, ou tentar segurar a coisa como está, para tentar reaver tudo isso, foi a eleição do Lula. Acho que a gente não tem ainda
essa dimensão, porque a gente está vivendo o momento agora, a gente está vivendo esses acontecimentos, a gente está um tanto até cansado, né? Porque esse bolsonarismo, para nós, assim, de maneira geral, impactou nas nossas relações, nas nossas convivências, porque muita gente, até que era amigo, ficou mais distante, porque chega um momento que não dá mais para você sustentar esse tipo de relação, que a pessoa não enxerga, né, um palmo diante do nariz. Então, e os males, né, que esse movimento trouxe. Então, apesar da gente estar desse jeito, um tanto cansado, um tanto tentando reanimar, eu acredito que essa eleição, que esse resultado foi muito positivo para a gente acender uma esperança, porque tudo foi feito para que Bolsonaro fosse reeleito. Tudo foi feito. A gente viu reuniões sendo feitas, que até alguns repórteres estão explorando isso agora, reuniões que foram feitas durante o processo das campanhas eleitorais para, em alguma medida, coagir certos públicos a votarem no candidato, induzindo, incentivando. A gente viu até em ambientes religiosos também esse incentivo, votem nesse, votem naquele. A gente viu essa PEC também, essa PEC não, O que, o orçamento secreto? Isso, obrigada. Nós vimos esse orçamento secreto que foi aí utilizado nesse sentido dessa reeleição do Bolsonaro e ainda assim, contudo, ele obteve essa derrota tão vergonhosa para ele e para o clã dele diante da sociedade brasileira. O tempo todo ele ficava reafirmando: ou eu vou ser preso, ou eu vou ser morto, ou eu vou ser reeleito. Então, a gente está esperando aí qual das outras duas, né? Porque não foi reeleito, enfim. E a gente está aí nessa esperança, no sentido de que tudo foi feito para que o Lula não conseguisse essas eleições, e ele conseguiu. Então, eu acho que essa é a maior chama de esperança que a gente tem agora. E é isso, é voltar a fazer o trabalho de base, é voltar a tomar esses espaços da educação e do processo do ensino-aprendizagem, não achar que às vezes uma informação, um período histórico, ou algo que a gente vai ensinar, vai tratar, já é um tema batido, já é um tema consolidado, porque não é. Às vezes a gente ignora que essas gerações elas são um tanto diferentes das anteriores, principalmente com essa relação com a internet. Então, eu acredito que a gente tem que voltar a esses espaços, porque sim, é possível, como eu disse, o Brasil não é para amadores, né? Então, a gente consegue sim reverter esse quadro. Enquanto tempo, só o próprio tempo vai dizer, mas acho que a gente não deve desistir e nem esmorecer diante desse cenário. É isso. Acho que a melhor mensagem que a gente pode ter é essa, né? Talvez demore, mas se a gente desistir, só vai demorar mais. Então, queria agradecer muito a Bianca Bastos, ela que é coordenadora do Laboratório Novas Formas de Antissemitismo no Brasil, do IB no Campus, mestranda do programa de pós-graduação em História Social da Cultura da PUC do Rio e vinculada à UniEG, que é o Núcleo Interdisciplinar de Estudos Judaicos. Já vou aproveitar a oportunidade para contar para quem está ouvindo a gente que estão abertas as inscrições para quem quiser ser ouvinte do primeiro simpósio IB no Campus, que é o primeiro evento acadêmico sobre estudos judaicos e sobre Israel no Brasil. Ganha horas complementares quem participar, e é só entrar lá no nosso site www.institutobrasilisrael.org. É só R$5 para participar, né? Um valor simbólico da inscrição, que vão ter ótimos debates sobre esse tema e vários outros. Bianca, aproveito para te agradecer novamente e que seja só a primeira vez que você vem aqui ao Eu Com Isso, volte sempre. Eu que agradeço, e é muito bom utilizar esse espaço para a gente estar dialogando e construindo pontes. Muito bom, também agradeço, Bianca. Seja sempre muito bem-vinda. E para quem está escutando a gente e quiser mandar uma mensagem, como você sabe, a gente já tem um e-mail, e eu com isso, @institutobrasilisrael.org. O Eu Com Isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcast, Google Podcasts e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. Não se esquece de seguir o IB nas redes sociais. Até quarta-feira que vem.